Quer? Organizo tudo. Quero. Deixa ele. Não vai usar mais os potiguar? Irmã, a gente tá ao vivo. Vou usar. Beijo, Paulinha. Amanhã a gente conversa disso. Amanhã? Você não vai chamar mais hoje? Duvido. Qualquer coisa. Não, eu vou te chamar, mas amanhã a gente fala disso aí. Ah, tá. Que a gente tem outras coisas pra conversar amanhã. Tá bom. Vou trazer sua dose de whey que você está esperando ansiosamente. Olha eu, gente, esperando a dose de whey ansiosamente. Mas é pra tomar antes de dormir? É. Ah, então tá. E aí a gente vai aplicar, hein? Nada, Sim, a gente vai 2 aplicar horas. agora o A gente vai livro, o aplicar curso a de milagres, a A oração. gente vai aplicar o curso Um de curso de milagres agora. milagres agora, gente. Vamos aplicar em vocês. Cadê minhas companheiras? Vamos ver se estão acordadas. Vamos ver se já estão online. Já que você não quer sair. Tô com essa música na cabeça agora. Oiê. Boa noite. Boa noite. Aqui já estamos. Uma coisa que eu queria perguntar, se a Jana é parente da Thaís. Não, Não? tem nada a ver. Por quê? Tem nada a ver, né? Não, só pra perguntar. Ah, tá. Olha, as pessoas vieram. Gente, as pessoas estão assíduas. Hoje eu já fui pra academia, já fiz o meu serviço. A Jana O tanquinho vem em 2023. Eu até hoje não fui. Vem aí. É, gente, o tanque vem, o tanque vem, o tanque Tem que vem, ver. vem, o Boa tanque. noite, irmã. Boa noite, irmã. Boa noite. E aí, irmã? O que tá acontecendo, irmã? Essa animação toda, irmã. Acordou cedo, né? Acabei de acordar. Fui trocar. Irmã, eu tô desse jeito. Acorda, eu durmo 10 horas da manhã, acordo às 8 da noite. Mentira, gente, mentira. Hoje eu acordei, fiz a unha, vocês viram, né? Marquei a roupa, fui pra academia. E agora tô aqui. Firme e forte. E aí, vamos começar o B, o segundo obstáculo. A crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. Pra quem não sabe, aqui é uma live de leitura, que a gente lê um livro, O Curso em Milagres, que é esse livro aqui. Nós estamos no capítulo 19, Alcançar a Paz. Pra gente alcançar a paz. Número Eu acho que é o Número B. 4, 430. os obstáculos à paz. B, o segundo obstáculo. A gente está vendo o segundo obstáculo para a paz, que é a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. Vamos lá. Você já entendeu isso, irmã? Já, né? Eu que estou chegando agora, né? Então vamos lá. Qual é o segundo obstáculo? A crença em que o corpo tem valor pelo que oferece. 1. Nós dissemos que a paz, em primeiro lugar, tem que superar o obstáculo do teu desejo de ficar livre dela. Onde a atração da culpa domina, a paz não é querida. O segundo obstáculo pelo qual a paz tem que fluir é estreitamente relacionado com o primeiro. É a crença segundo o qual o corpo tem valor pelo que oferece. Pois aqui se faz com que a atração da culpa seja manifestada no corpo e vista nele. Esse é o valor que pensas que a paz quer roubar de ti. É isso que acreditas que ela quer que deixes de possuir, deixando-te sem lar. E é por isso que queres negar um lar à paz. Esse é o sacrifício que sentes como se fosse grande demais para ser feito, demais para ser pedido a ti. Isso é um sacrifício ou uma liberação? O que é que o corpo te deu realmente que justifica a tua estranha crença em que nele está a salvação? Não vês que essa é a crença na morte? Aqui está o foco da percepção da expiação como assassinato. Aqui está a fonte da ideia de que o amor é medo.
Os mensageiros do Espírito Santo são enviados para muito além do corpo, chamando a mente para se unir em comunhão santa e estar em paz. Tal é a mensagem que eu dei a eles para ti. São apenas mensageiros do medo que vem o corpo, pois buscam aquilo que pode sofrer. É um sacrifício ser removido daquilo que pode sofrer. O Espírito Santo não exige de ti que sacrifiques a esperança do prazer do corpo. Ele não tem nenhuma esperança de prazer, mas também não pode trazer a ti o medo da dor. A dor é o único sacrifício que o Espírito Santo pede e esse ele quer remover. A paz se estende a partir de ti, só para que o é eterno e ele alcança o que está fora. A partir do eterno em ti. Ela flui através de todas as outras coisas. O segundo obstáculo não é mais sólido do que o primeiro, pois não queres nem ficar livre da paz, nem limitá-la. O que são esses obstáculos que queres interpor entre a paz e a continuação do trajeto da paz, senão barreiras que colocas entre a tua vontade e a sua realização? Queres comunhão, não o banquete do medo. Queres salvação, não a dor da culpa. E queres o teu pai, não um pequeno monte de barro para ser a tua casa. No teu relacionamento santo está o filho do teu pai. Ele não perdeu a comunhão com ele nem consigo mesmo. Quando concordaste em unir-te a teu irmão, reconheceste que isso é assim. Isso não custa nada, mas libera do custo. Pagaste muito caro pelas tuas ilusões e nada daquilo porque pagaste te trouxe a paz. Não está contente que o céu não possa ser sacrificado e que nenhum sacrifício possa ser pedido a ti? Não existe nenhum obstáculo que possa colocar diante da nossa união, pois em teu relacionamento santo eu já estou presente. Nós superaremos juntos todos os obstáculos, pois nós nos encontramos do lado de dentro da porta e não do lado de fora. Como é facilmente aberta a porta do lado de dentro, dando passagem à paz para abençoar o mundo cansado. Será que pode ser difícil para nós ultrapassarmos as barreiras juntos? Se tu já te uniste, já o que é sem limites? Nossa, que lindo isso. O fim da culpa está em tuas mãos para ser dado. Irias tu parar agora para procurar a culpa no teu irmão? Né? Número 6. Permite que eu seja para ti o símbolo do fim da culpa e olha para teu irmão como olharias para mim. Perdoa-me todos os pecados que pensas que o Filho de Deus cometeu. E à luz do teu perdão, ele lembrar-se-á de quem ele é e esquecerá o que nunca foi. Eu peço o teu perdão, pois se tu és culpado, eu também tenho que ser. Mas se eu superei a culpa e venci o mundo, tu estavas comigo. Queres ver em mim o símbolo da culpa ou o fim da culpa, lembrando-te de que eu significo para ti é o que vês dentro de ti mesmo? A partir do teu relacionamento santo, a verdade proclama a verdade e o amor olha para si mesmo. A salvação influi do mais profundo do interior do lar que ofereceste a meu Pai. E nós lá estamos juntos na comunhão quieta na qual o Pai e o Filho estão unidos. Ó, vindes vós que tendes fé, a santa união do Pai e do Filho em vós mesmo. E não vos mantenhais a parte do que vós é oferecido em gratidão por terdes dado a paz um lar no céu. Enviai para todo mundo a feliz mensagem do fim da culpa e todo mundo responderá. Pensai na vossa felicidade quando todos vos oferecerem o testemunho do fim do pecado e vos mostrarem que o seu poder se foi para sempre. Onde pode estar a culpa quando a crença no pecado se foi? E onde está a morte quando seu grande advogado não mais for ouvido? Perdoa-me as tuas ilusões e libera-me da punição pelo que eu não fiz. Assim aprenderás a liberdade que eu ensinei, ensinando a liberdade a teu irmão e assim me liberando. Que maravilhoso isso, gente. Eu estou dentro do teu relacionamento santo. Todavia, queres me aprisionar através dos obstáculos que ergues a liberdade e impedir o meu caminho para ti. No entanto, não é possível manter afastado aquele que já está presente. E nele é possível que a nossa comunhão, na qual já estamos unidos, venha a ser o foco da nova percepção que trará a luz a todo mundo contido em ti. Maravilhoso. Quem entendeu? Quem entendeu?
Ninguém entendeu. Entendi. Você A gente, não a entendeu. gente vai, a gente vai continuar lendo ou faz o resumo? Vamos fazer o resumo, porque esse aqui merece um resumo, hein? Tá, deixa eu abrir aqui. Pronto. Eu não sei se eu entendi, mas eu acho que eu entendi. Tu quer começar Libera falando? Então? perdão, se dá perdão, não sai da culpa. Deus é mais. Jesus está aí, o Espírito Santo que reina. Basicamente, eu acho que foi isso que eu entendi. Quer falar, Alice? Eu entendi que a gente coloca, quando ele fala do corpo, né? Ele tá falando que a gente coloca muita culpa naquilo que é superficial da gente. Quando na realidade não tá aí o problema, né? Não é essa questão. E aí, quando ele fala que, bem no comecinho, nós dissemos que a paz, em primeiro lugar, tem que ser superar o obstáculo do teu desejo de ficar livre dela, pois aqui se faz com que a atração da culpa seja manifestada no corpo e vista nele. Ou seja, a gente fala, né, que a paz tem que ser em primeiro lugar. Mas o impasse para a gente está em alcançar essa paz. Eu sei que a paz tem que ser em primeiro lugar na minha vida, mas eu não alcanço a paz no meu dia a dia. Por que eu não alcanço a paz? É essa a questão que ele está falando aqui, né? E aí, um pouquinho depois, ele vai falar o que são esses obstáculos que querem interpor entre a paz e a continuação do trajeto da paz, senão barreiras que coloca entre a tua vontade e a sua realização. Queres comunhão, não o banquete do medo. Queres salvação, não a dor da culpa. Isso, para mim, fala muito sobre o poder da troca. A gente acabou de falar, né? Que a gente entende que precisamos da paz, que nós temos a paz, mas que a gente fala que não, por alguns motivos a gente não tem ela no nosso dia a dia. Por que que nós temos? Por esses obstáculos que querem interpor a paz, né? Que essas barreiras acontecem. Só que aí entra o poder da troca, de eu entender que eu posso trocar o meu medo, que eu posso trocar a minha culpa, que eu posso trocar a minha angústia pelo que Deus oferece para mim, que é a paz, né? É o poder da decisão de não viver aquilo que Deus não tem para mim, de não viver segundo o que Deus não tem para mim. Então, se é paz, é isso que eu vou receber e acabou. Eu troco tudo aquilo que não vem de Deus pela paz e eu vou viver segundo isso todos os dias. Eu vou tomar a decisão de viver segundo isso todos os dias, né? E aí, no finalzinho, ele fala que não existe nenhum obstáculo que possa colocar diante da nossa união, pois em teu relacionamento santo, eu já estou presente. Nós superamos juntos todos os obstáculos, pois nós nos encontramos do lado de dentro da porta e não do lado de fora. Como é facilmente a porta aberta do lado de dentro, dando passagem à paz para abençoar o mundo cansado, né? Ou seja, não existe nenhum obstáculo que nos interpõe à vontade de Deus. Quando eu entrego tudo isso a Ele, não tem nenhum obstáculo que me interpõe ao que Deus tem pra gente, né? Que me interpõe ao que Deus tem pra mim. Isso é viver o relacionamento santo. E é que Ele tá falando que Ele já é presente, que Ele já vive esse relacionamento com a gente. E esse acesso é fácil. Eu só preciso ir até Ele, né? Irmã, Posso falar? deve. Tô doida pra ouvir. Já falei isso uma vez. Somos corpo, alma e espírito. Se aqui não está bem, o resto padece. O corpo padece. Porque tudo que vem do nosso pensamento, o corpo responde, em todos os sentidos. A questão da porta é a porta do nosso coração. A nós pertence a chave. A Deus, a resposta. Mas a resposta, quem dá para Deus somos nós. E a chave está na nossa mão, de abrir o nosso coração e deixar com que Deus faça e nos transforme por inteiro. Tem o encanto, o desencanto e o compromisso. Muitas vezes nós queremos tanta paz, mas não vivemos essa paz, porque nós não a buscamos. E muitas vezes nós buscamos em coisas, em pessoas, em atitudes, mas não buscamos naquele que é a nossa paz central,
Como eu disse, né, e em João vai dizer, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Então, o que que acontece? Às vezes, a gente se intimida tanto... Por favor, repete. O quê? Repete. Eu Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem intimide o vosso coração. Então, muitas vezes, a gente se intimida tanto com tantas realidades e não consegue vivenciar essa paz. Se Deus já deixou a sua paz, não como o mundo dá, porque essa que o mundo dá, ela é muito passageira, você entendeu? Ela vem e vai, que ela passa. É a paz que, às vezes, vem do meu supérfluo. Por isso que eu falei, tem um encanto, desencanto e o compromisso. Às vezes, eu me encantei, mas também me desencantei. Para desencantar, eu preciso assumir o compromisso, mas lá na frente, aquele compromisso que o Senhor nos assume todos os dias conosco. E essa paz, ela é tão maravilhosa, a gente já experimenta, principalmente nós que fazemos a crisma, em um momento que nós estamos diante do bispo. Tava falando com a minha mãe hoje. Mãe, vamos crismar. Quando a gente está diante do bispo, quando a gente está diante do bispo, Eu fiz minha crisma tem 1 ano ou 2 anos? Eu não. Mas você é católica? Não. Nossa, eu preciso crismar, gente. e quando a gente vai diante do bispo, que é o momento da nossa intimidade, Tá me puxando. Somente quando a gente faz a crisma. e quando a gente vai diante do bispo, é ali a nossa entrega inteiramente ao Espírito Santo. É o momento que a gente fala assim, a nossa resposta. O bispo fala, a paz esteja contigo. E a gente responde, contigo também. É a paz que vem de Cristo e a paz que nós damos de Cristo ao outro. Porque, por exemplo, a gente quer levar tanta coisa para o outro, mas a gente não leva a paz. A gente leva a discórdia, a gente leva as dúvidas, a gente leva os medos, a gente leva as inseguranças. E às vezes a gente quer passar que a gente está bem, mas a gente não está bem. A gente está bem externa, interna não. Porque o que não é resolvido dentro, fora, a gente não consegue. A gente... Já entendi, irmã. Tá falando pra mim. Tudo bem. Então, a gente, o que acontece? A gente cria capas que a gente coloca. E muitas vezes a gente precisa tirar essa capa da gente que não pertence a nós. Se a gente busca a nossa essência, é para vivermos tudo aquilo que nós já passamos. A gente repete coisas que muitas vezes nos machuca com os nossos próprios atos. Não para ferir o outro, mas nos ferir mesmo. A nós mesmos. Porque a gente se culpa, a gente tem medo, é insegura. E muitas vezes a gente não consegue lidar com certas realidades. Mas, porém, a graça de Deus ela é muito maior do que tudo isso que possamos viver ou estamos vivenciando. Porque essa paz, ela traz tanto conforto ao nosso coração que ela não mostra medo, pelo contrário. A gente já nasce, a gente já tem essa paz. Só que aí a gente vai na vivência, o mundo, a gente vai criando barreiras e se auto-sabotando, né? Porque ela entende, ela existe porque a gente julga o próximo também. Né? Sim. É uma coisa para a outra. Você tem remorso porque você julga o outro, você toca o que é certo, o que é errado. Aí uma coisa parece que vai virando uma bola de neve, assim. Então, e a gente já nasceu com a paz, né? O nosso corpo não é a prioridade. Aí a gente começa
a gente acha que a gente sabe o que é certo ou errado, a gente começa a julgar os outros. Aí, da mesma forma, a gente é julgada, aí a gente se culpa, aí a gente mesmo se julga. E, na verdade, A gente se condena. nossa mente, igual você falou, tá tudo aqui, ó. Aí você fica naquele embaraço. Sendo que Deus já te deu a paz na hora que você deu. Você já tá ali firme, na hora que você... Antes de você nascer, né? Aí, ai. Espírito de confusão não pertence a Não, nós. o Espírito Santo é reto. Exatamente. Por que duvidar? Eu falo que... Aí, justamente, pra que duvidar? Exatamente. Eu participei de um acampamento que eu precisava participar. Para fazer na paróquia, com os paroquianos, eu tinha que fazer esse acampamento, né? Que para mim foi uma bênção. Porque ali todas as barreiras e minhas limitações tinham que ser superadas. Em todos os sentidos, em todos os processos. Porque aqui ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos numa formação e a formação é permanente. Quando eu fui para lá, eu fui para me entregar inteiramente dentro desse acampamento. Esse acampamento é de desafios, é desafiar você próprio. A minha primeira barreira foi ter que escalar um paredão de 3 metros. Mas para escalar, eu precisava passar pelo irmão, porque eu precisava e necessitava desse irmão, dessa ajuda desse irmão, né? E dentro desse processo, desse caminhar ali dentro, tinha uma outra barreira, tinha um outro paredão que você tinha que escalar. Era você, o paredão e uma corda. Ou você ficava diante daquele paredão, diante dos seus problemas, diante das suas situações, diante do sentimento de culpa, diante do medo, da sua insegurança, ou você pegava aquela corda, subia, ultrapassava suas barreiras, passava do outro lado. Quando chegava do outro lado, você encontrava aquele que era maior, era Jesus. Porque do outro lado era Jesus te esperando. Porque todas as barreiras e todas as coisas, ela só é enfrentada por mim, por você, por nós. Ninguém pode escalar ela, a não ser cada um de nós. Cada um com a sua, né? Sim. Então, para mim, foi o primeiro obstáculo em fazer isso e fazer de saia, né? Porque quem que escala um paredão de saia de 3 metros de altura com uma corda? É o Espírito Santo que te dá força e vai. Tem que ter resistência. E a resistência está aqui, ó. Eu não tinha um negócio desse. A resistência Resistência está e aqui, ó. elegância. Entendeu? É nos pensamentos. Se eu penso positivo e eu quero superar, eu dou a volta por cima. Porque não é um simples paredão de 3 metros que vai me parar. Pelo contrário. Porque a minha meta, a minha chegada, o meu ponto era muito mais alto. Era Jesus. Era ser curada, era ser livre de coisas que ainda me aprisionavam. Para viver o projeto de Deus na minha vida. Qual era o projeto de Deus na minha vida? Estar aqui hoje, devolvendo no coração do homem e da mulher o lugar que é dele. Que não é nosso por excelência, mas permite ser dele, porque foi ele que nos criou. E sendo dele, ali também é o nosso lugar. Quando nós tomamos posse, temos convicção de quem é Deus para nós. Quem é o Espírito Santo para nós? Quem é Jesus para nós? É aquele que caminha dentro e fora. É aquele que faz todo o caminho conosco. Que a gente nunca vai estar só. Mesmo muitas vezes a gente não percebendo que os 3, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estará sempre conosco, mesmo não percebendo. Sim, a senhora estava falando e eu lembrei. A senhora estava falando sobre alcançar a paz, né? E que a gente precisa ser vulnerável para isso. A gente precisa reconhecer quando tem e quando a gente não está nesse estado para buscar. E tem um livro que o nome, se eu não me engano, o nome é A Beleza de Ser Vulnerável. Eu tenho quase certeza que é esse nome. Esse livro é incrível. E ele fala exatamente sobre isso, que tem
algo muito especial em eu abrir meu coração e não mostrar só aquilo que as pessoas querem ver, mas mostrar o que realmente tem dentro dele para procurar cura. E isso é tão verdade que em Filipenses 4:6 diz que por nada, Deus já sabia que a gente não ia andar em perfeito estado a vida toda e que a gente precisaria do Espírito Santo para alcançar isso. E era só com a ajuda do Espírito Santo que nós alcançaríamos a perfeita paz. Então ele diz que por nada andeis ansiosos, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Jesus Cristo. Então, ele já sabia que a gente ficaria ansioso. Jesus já sabia que nós não ia ter um estado perfeito de paz a vida toda. Mas ele diz que isso continua posto para nós se eu me colocar diante dele. Não é ser vulnerável para quem não vai entender. Eu não tenho que realmente abrir meu coração para pessoas que não vão entender aquilo que eu estou passando e vão piorar a situação. Mas aqui ele está falando do jeito que quiser. Exatamente. Aqui ele está falando que eu me coloco diante de Deus. Se coloque diante de Deus, em tudo dai graças, e a paz, que excede todo entendimento, alcançará a sua mente e o seu coração através de Jesus Cristo. Então é isso que a gente tem que buscar. Eu me coloco diante de Deus, eu mostro para Ele como está meu coração. E aí, diante disso, eu recebo aquilo que vem dele. Porque a cura a gente só encontra em Deus. Não tem outro espaço para isso, né? Eu preciso me abrir para falar mais para frente, viu, Elis? Exatamente. E ele fala também sobre como nós alcançamos isso juntos. Bem no finalzinho ele vai falar sobre isso. Que agora da parte B que a gente está lendo. Que eu alcanço isso através do Espírito Santo e através do meu irmão. Que juntos nós alcançamos essa paz, né? Juntos nós temos essa ponte. E é nisso aí que entra a beleza de ser vulnerável. Porque eu sou vulnerável para Deus. Deus sabe do meu coração e transforma isso. Mas eu também sou vulnerável para quem está do meu lado, entende meu coração e vai exercer a paz sobre mim, né? Porque a gente recebe uma porção do outro. Eu acredito muito nisso. A gente está nessa terra para se ajudar mesmo, para segurar a mão do outro mesmo. Então, quando eu abro meu coração para alguém que eu sei que me ama, que eu sei que me entende, e que eu não preciso fingir nada para essa pessoa, esse meu irmão vai jogar a porção de paz que Deus colocou no coração dele para o meu. Isso é uma troca, né? Isso é a troca justa que todo mundo tem que ter, né? Eu acredito demais nisso também. A irmã estava falando sobre a paz que a gente... Eu acho que eu estava pensando, mas coisas que eu penso, ninguém é obrigado a pensar coisas, né? Ninguém é obrigado a pensar igual ao outro. Mas a gente estava conversando, né? Quer dizer, eu estava pensando, as pessoas, você falou um negócio de justo. O que é o justo? Se alguém tem mais movimento, aquela pessoa ela tem que ajudar. Se ela tem, ela tem que fazer pelo próximo, né? Se eu posso, eu faço. Se eu, Deus não te faz grande para ajudar, né? Quem precisa. Então, você entende? Sim. Nesse negócio, não, dá o que você vai receber, não sei o que. Eu falei assim, mas peraí, se eu fizer isso, tô lascado. Porque se eu for ficar pensando nisso, só do que é. Não, se Deus me fez assim, me deu esse entendimento, e eu tenho, se eu estou com ele, tá, essa pessoa não tem, tá tudo certo. A gente tem que ajudar. Tá tudo certo. A gente acha que é o que está no nosso coração, né? Então, deixa, vai, se doa mesmo, faz o bem, e é entre você e ele lá em cima, e vai, e vive. Passa sem esperar nada em troca. Faz sem esperar nada em troca, né?
vai. Porque vai te dar muito mais paz do que você tem que esperar. E aí, às vezes, a gente espera com tanta confiança que a gente se decepciona. A gente fica assim, ah, não, eu vou fazer, mas tem que fazer. E foi justamente isso. Ai, tem que ser justo, tem que ser. Peraí, o que que é justo? O que que é. Se você pode mais que a pessoa, então você faz mais. Se a pessoa precisa, naquele, né, precisa de você fazer, ué. E por que que vai te doer? Se você é grande o suficiente para isso, se Deus te deu isso, Sim. não tem que ser colocado na ponta da cara. Então, assim, é muito complicado. As pessoas são muito assim, né, reciprocidade. É justo. O que é justo calma, 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 que Deus que sabe, né? Tá tudo certo. Sim. Gente, o nome do livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. É maravilhoso. Ah, Brené Brown é massa, né? Quer falar, Thaís? Quero. Ai, A irmã tava falando sobre a gente encontrar paz nas coisas assim materiais, no notebook, igual o exemplo que ela falou. Porque muitas vezes a gente só fica preocupada em encontrar paz nessas coisas materiais. E quando a gente deita, tipo, no travesseiro, a gente não vem o sono, não vem nada, a gente vê. Porque a paz a gente deixou lá fora, é o que a gente encontra lá fora. E o que fica com a gente nessa hora é a culpa, é tipo cheio de tempestade. Então a gente tem que procurar aquela paz que o Jesus Cristo deixou na gente, que ele colocou no nosso coração. Não é buscar as paz só nas coisas, tipo, lá de fora. Porque não é isso. Porque corre uma crise em vral, acaba tudo. Cadê a paz que ia ter? Não vai. Então a gente tem que aprender a ter a paz que Deus nos colocou, sabe? Prosseguir com ela. E não depender das coisas materiais lá fora. Era isso que eu queria complementar. só para completar, para a gente voltar ali, a Elissa falou de uma passagem de Filipenses 4, no versículo 7, né? Que eu vou falar mais para frente, porque eu vou completar no que vai vir depois para frente da leitura, tá bom? Só quis deixar isso, como ela trouxe antes, eu vou completar lá na frente depois, dentro desse pensamento, tá bom? quer ler, Lícia, Quer que eu leia, amiga? Posso ler? lê até o 14 e depois a Thaís sequência. Tá. A tua pequena parte é apenas dar ao Espírito Santo toda a ideia de sacrifício. É aceitar a paz que ele te dá em seu lugar, sem os limites que irão deter a sua extensão e assim limitariam a tua consciência dela. Pois o que ele te dá tem que ser estendido. Se queres ter o seu poder sem limites e usá-lo para a liberação do Filho de Deus, não é disso que queres ficar livre. E tendo isso, não podes limitá-lo. Se a paz não tem um lar, tu também não tens, e eu também não tenho. E ele, que é o nosso lar, está desabrigado conosco. É esse o teu desejo? Queres ser para sempre um errante em busca da paz? Queres investir a tua esperança de paz e felicidade naquilo que não pode deixar de falhar? A fé no eterno é sempre justificada, pois o eterno é para sempre benigno, infinito em sua paciência e totalmente amoroso. Ele te aceitará totalmente e te dará paz. No entanto, ele só pode se unir com o que já está em paz em ti, imortal como ele próprio. O corpo não pode trazer nem paz nem tumulto, nem alegria nem dor. É um meio e não um fim. Não tem propósito em si mesmo, mas somente aquele que lhe é dado. O corpo parecerá ser qualquer coisa que seja o meio de alcançar a meta que ele lhe atribuíste. Sua meta pode estabelecer um propósito e sua mente pode ver os meios para sua realização e justificar o seu uso. A paz e culpa são ambas condições da mente a serem atingidas, e essas condições são o lar da emoção que as suscita e que é, portanto, compatível com elas. Mas pensa em qual delas é compatível contigo. Aqui está a tua escolha e ela é livre, mas tudo que está nela virá com ela. E o que pensas que és nunca pode estar à parte dela.
O corpo é o grande traidor aparente da fé. Nele está a desilusão e as sementes da falta de fé. Mas só o que lhe pede, o que não lhe pode, o que ele não pode dar. É impossível que o teu equívoco seja um motivo razoável para a depressão e a desilusão, e para o ataque vingativo contra aquilo que pensas que te falhou. Não uses o teu erro como justificativa para a tua falta de fé. Não pecastes, mas tens estado equivocado naquilo que é fiel, e a correção do teu equívoco vai te dar motivos para a fé. É impossível buscar o prazer através do corpo e não achar dor. É essencial que esse relacionamento seja compreendido, pois o ego vê como prova do pecado. Ele não é realmente punitivo em absoluto, é apenas o resultado inevitável de que equacionares com o corpo e que é o convite à dor. Mas ele convida o medo a entrar e vem a ser o teu propósito. A atração da culpa tem que entrar com ele, e o que quer que seja que o medo oriente o corpo a fazer é, portanto, doloroso. Ele irá compartilhar a dor de todas as ilusões, e a ilusão do prazer será o mesmo que a dor. Isso não é inevitável? Sobre as ordens do medo, o corpo perseguirá a culpa, servindo ao seu patrão, cuja atração pela culpa mantém toda a ilusão da sua existência. É isso, então, a atração da dor, regido por essa percepção. O corpo vem a ser o servo da dor, buscando-a como um dever e obedecendo à ideia de que a dor é prazer. E essa ideia tem que estar por trás de todo o maciço investimento do ego no corpo. E é esse relacionamento insano que ele mantém escondido e, no entanto, se alimenta disso. A ti ele ensina que o prazer do corpo é felicidade, entretanto, para si mesmo sussurra, é a morte. Quer continuar, Tatá? Continua. Por que deveria o corpo ser qualquer coisa para ti? Com certeza, aquilo de que é feito não é precioso. E com a mesma certeza, ele não tem sentimento. Ele te transmite os sentimentos que queres. Como qualquer veículo de comunicação, o corpo recebe e envia as mensagens que lhe são dadas. Não tem nenhum sentimento por elas. Todo sentimento que nelas está investido é dado pelo remetente e pelo destinatário. Tanto o ego como o Espírito Santo reconhecem isso, e ambos reconhecem também que aqui o remetente e o destinatário são o mesmo. O Espírito Santo te diz isso com alegria, o ego o esconde de ti, pois quer manter-te inconsciente disso. Quem iria enviar mensagens de ódio e ataque se apenas compreendesse que essas mensagens são enviadas a si mesmo? Quem iria acusar, culpar e condenar a si mesmo? As mensagens do ego sempre são enviadas para longe de ti, acreditando que por tua mensagem de ataque e culpa, alguma outra pessoa, mas não tu, irá sofrer. E mesmo que sofras, ainda assim alguém irá sofrer mais. O grande enganador reconhece que não é assim, mas como o inimigo da paz insiste que mandes para fora todas as tuas mensagens de ódio e libertes a ti mesmo. E para convencer-te de que isso é possível, pede ao corpo que busque a dor no ataque a outra pessoa, chamando-a de prazer e oferecendo-te isso como libertação do ataque. Não ouças a loucura do ego e não acredites que o possível seja verdadeiro. Não te esqueças de que o ego dedicou o corpo à meta do pecado e coloca nele toda a sua fé em que isso possa ser realizado. Seus tristes discípulos cantam continuamente os louvores do corpo, em solene celebração ao domínio do ego. Ninguém pode deixar de acreditar que ceder à atração da culpa é escapar da dor. Ninguém pode deixar de considerar-se um corpo sem o qual morreria e, no entanto, dentro do qual a morte é igualmente inevitável. Não é dado aos discípulos do ego reconhecer que têm se dedicado à morte, a liberdade lhe oferecida, mas eles não aceitaram e aquilo que é oferecido tem que ser também recebido para ser verdadeiramente dado, pois o Espírito Santo também é um veículo de comunicação, recebendo do Pai e oferecendo as suas mensagens para o Filho. Como o ego, o Espírito Santo é ao mesmo tempo o remetente e o destinatário, pois o que é enviado através dele retorna a ele,
buscando a si mesmo ao longo do caminho e achando aquilo que busca. Da mesma forma, o ego acha a morte que ele busca, devolvendo a ti. Acabou. Para aí. Vamos. Quer começar, irmã? Sim. Quando eu trouxe essa passagem de João 14:27, deixe-vos a minha paz vos dou, mas não dou como o mundo, não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Ela trata aqui do discurso da despedida, né? O mestre sabia que havia chegado a hora de sair deste mundo. Por isso, não queria partir sem dar calma, segurança, amparo, conforto, vitória, enfim, garantia de vida plena, né? O Senhor faz uma clara declaração da sua personalidade nesse versículo. Por quê? Ela é, por natureza, o comunicador da paz. Sem dúvida, não estamos às voltas como uma espécie de tranquilidade intimista e sentimental, porque a sua paz é muito mais que isso, né? A harmonia é um dom de Jesus, né? A gente tem que estar com essa harmonia em vista daquilo que os discípulos via do testemunho de que nós somos chamados a dar. Ele visa a ação, por isso não se pode reduzi-la a um sentimento. A paz de Jesus tem como efeito banir do coração dos discípulos tudo e qualquer resquício de perturbação ou de temor que leva ao imobilismo. Possuindo esse dom, eles deveriam manter-se o quê? Imperturbáveis, sem deixar intimidar diante das dificuldades. Assim, pensada a paz de Cristo consiste numa força divina. E muitas vezes a gente acaba se perdendo aí. Porque a gente acaba rompendo essa comunhão com o Mestre. E Jesus, quem está presente na vida dos discípulos, sustentando-os na caminhada, sempre disposto a seguir adiante com alegria, rumo à casa do Pai, apesar das adversidades que deverão enfrentar. Aquilo que nós enfrentamos hoje, aquilo que nós passamos hoje, não foi diferente há milhares de anos atrás. Só mudou os anos. E muitas vezes a gente não consegue superar todas essas realidades. Apesar das adversidades que deveremos enfrentar, a paz do mundo é uma outra coisa. Essa é a falsa paz, né? Ela é enganosa, consistente, com a perturbação, com medo, com um sentimento de culpa. E muitas vezes a gente vai se perdendo. Ela é ausência de discordâncias, questionamentos, conflitos. É totalmente o que eu precisava ouvir. Eu acho que o exercício da fé a ausência de fé. Eu estou precisando dessa, eu tenho de exercer, de estar com mais fé. Né? Não ter menos medo. Acho que a gente, às vezes, a gente se boicota. Não sei se identificam assim, mas tem hora que a gente mesmo precisa confiar mais em Deus, né? Ter mais fé. E eu, no momento agora, chegou a essa conclusão. De ter... Tô rindo de aflição, tá, gente? Mas eu acho que ter mais fé. Acreditar mais na vontade de Deus, né? Tá mais na vontade de Deus, entregar mais para Deus. Mas esse reconhecimento é bom, significa que o Espírito Santo está trabalhando, né? Porque é ele que... Trabalhou firme aqui. Cada vez mais eu falo, cada vez que eu leio o livro mais, assim, ele vai me afunilando. Assim, ele vai assim, venha para a realidade. A realidade é essa aqui. Então, para terminar, para concluir, né? O áudio da Maiara tá chegando cortado para mim. Ah, tá.
né? Eu falei que a gente tem que exercer a fé. Eu estou falando de mim, a gente, eu. Nós todos. Exercer mais a fé. Não sei se as pessoas se identificam com isso. Mas às vezes a gente deixa o medo sobressair, né? Sim. Aí, Esse questionamento, e assim, o pior digo, é que você tem a consciência de tudo isso. sim. Fé. Não, e no 11 fala que o corpo é o grande traidor da fé. Que o Aqui quê? no livro acabou de falar isso, que o corpo da gente é o grande traidor É, da fé. tá tudo É o que eu certo. vou falar, mas Ah, desculpa, é o que irmão. eu. Deus tá Não, agindo. não tem Vai problema. lá e faz. Pode falar. Peraí, vamos. Deus vai agindo, vai. Aí, você, aí fala assim, aí Deus chama de novo, vem pra cá, minha filha, vem pra cá. Aí, aí você lê o livro e faz, ai, meu Deus, eu, eu tava onde? Vamos lá, vamos voltar aqui, agora tá tudo certo. Aí segue em pleno. Aí daqui a pouco faz. Vamos lá, gente, vamos ler um capítulo por dia que ajuda, né, a ficar conectado. É um exercício, vamos exercer a fé. Exatamente. Legal. Gente, olha, eu tava com fé que a minha TV ia chegar, a Paulinha deu um jeito, ela botou a TV lá. Você pode escolher a parede que você quiser, eu coloco. No teto? E agora eu posso dormir olhando pra cima mesmo. Nossa! Gente, olha que trem chique. Caramba! Mas pode ser que nesse Nossa, dá pra fazer as lives daí? Nossa, daqui uns dias. Olha lá, gente. No teto, que chique. Um presente de aniversário, de Natal, do meu pai. Presente de Natal, aniversário. Olha, e não é que ele acertou no presente? Seu César nunca erra. Mas já baixou pra gente assistir no rápido. Mas é meu o presente, né? Tem um igual. Vocês Ah, são gêmeos. nossa senhora, criatividade. Ô, pai, deixa é de você ver, né? Sempre assim, gente. Desde criança. Não é o mesmo presente. Foi uma boneca, ela ganhava uma boneca. Por isso eu quero agradecer o meu pijama, que o meu pijama foi os fãs que me deram. Obrigada. Que tá escrito? Não sei o que tá escrito. Princesa. Dá pra... Lovely Princess, uma princesa. Aí, ó, tem... Adorável. É, adoro. Obrigada, Paulinha. Agora nós vamos voltar para a live aqui. Tá, tchau. Obrigada, viu? Hoje eu vou assistir um filme olhando pro teto. Agora é bom pra dormir, viu? Tá ótimo. Ó, né? Quando der, já fecha o olho. Imagina fazer a live lá de cima. Eu olhando para vocês. Vai, gente. Peraí, vamos voltar, porque isso é... Vai, irmão. Olha, Vai, irmã. mas é exercer a fé. Tá vendo que exercer a E fé? diante disso, a gente precisa estar vigorando a submissão geral, né, dos problemas da vida, impostas pelo poder, né? Essa pacificação, ela só pode ser encontrada, muitas vezes, na fuga, na alineação dos próprios problemas que a vida nos traz, né? E isso, os discípulos foram levando e cruzando os braços, muitas vezes, numa confiança ingênua em Deus, né? Assim somos nós. De quem tudo espera, sem exigir colaboração. Quem tem problema tem solução. Então a gente tem que fazer o seguinte: todo problema tem solução. Não mais tem problema, não, irmã. Agora só tem solução. Problema todo mundo vai ter, né? Mas assim, quem define se vai Não ter existe problema sem solução. não existe problema sem solução, então eu prefiro ficar na solução e tá tudo certo. Vamos resolver. E pronto, alguém chega assim, ai, não, tô com um problema aqui, peraí, você não tá com nada, a gente tá com a resolução, vamos lá, a solução já vem. E vamos, pronto.
Não tem problema no mundo que não tem solução. Tem Vamos solução. Vamos fazer um coach. Você traz o seu problema e eu te dou a solução. Né? Mas tudo tem solução. Olha eu desligando o negócio. Ixi. Você vê, né? Eu tava sem TV no meu quarto, não tem onde colocar a TV. A gente colocou no teto. Solução. Quem disse que não ia ter... que eu não ia assistir a minha TV? Nós damos certo. Tudo aqui nós arrumamos a solução. Filho. Criatividade, querida. Vamos lá, vamos. Não me importa onde. Pai, Podia ser até dentro. Sim. agora E muitas tá vendo? vezes, os discípulos sensatos. Paciência, a gente traz a solução. A solução vem. Basta a gente saber escolher se quer ver o problema ou a solução primeiro. Só quero ver solução. Agora, minha vida é só solução. Vier com problema, eu já falo, eu já tenho a solução. Não precisa nem falar, né? Eu tenho problema. Ó, tem algum problema. Que problema? Eu só tenho solução. Eu não E tenho. eu vou te falar para você qual é a solução. Jesus Cristo como centro. O Espírito Santo como ação. Jesus como amor. Fé no Pai. Sempre. E o discípulo sensato, ele rejeita a tranquilidade oferecida pelo mundo para acolher a paz que o mundo oferece falsa. Por quê? Porque ele sabe distinguir o que é falso do verdadeiro. Nossa, A gente falou... É difícil demais você distinguir até qualquer... Porque, assim, às vezes, a gente está tão incluído no meio, que a gente está vivendo tanto... que a ansiedade e o medo não vem nem da gente. É de quem está... É do meio, é do coletivo. E aí você sente... Eu sou muito sensível. Eu absorvo o meio. E, assim, tem hora que é difícil ver que aquilo não é nem te pertence. Mas pelo você absorve dos outros. Você fala assim, meu Deus, vamos exercer a fé. Mas eu acredito que isso é um dom também, sabia? O negócio é como que a gente vai usar isso. Como do mesmo jeito que recebe a luz, a sombra tá aí, querida. Exatamente. Né? E a gente tem que fazer. E você tem que... É difícil. Monitorar isso aí é difícil, né, irmã? E parece que quanto mais você tá na luz, parece que mais o cão atenta. Oh, meu Deus! Exatamente. E aí eu vou usar o que irmã, mas não é verdade, irmã. Fala a verdade. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Vou dar um exemplo assim, você parece que vai fazer dieta. Parece que você só vê chocolate. Aí o povo te chama pra sair, pra beber, pra jantar. Você, meu Deus, a tentação vem. Mas é verdade, eu falava isso para minha nutricionista, como eu chamei ela, né? Esperei passar só uma semana agora, né? Amanhã, inclusive, eu tenho nutricionista, né? Eu também faço, viu, gente? Também me cuido também. Também faço academia, viu? Você viu que hoje a realidade chegou aqui, né? O Guto chegou e tá batendo doido já. Já botou na academia, aqui tava cheio de panetone. Tava cheio de panetone ali em cima. Aí ele já pegou e falou assim, tirou tudo, os panetones. Tirou tudo. Ei, Paulinha, aquela... Oi. Mas isso é tudo questão de equilíbrio, né? Não, quando a gente tem um propósito, tem uma meta, mas pode ficar 10 panetones na minha frente, que eu não... Porque quando eu tenho um propósito... É, irmã, mas eu tava só acordando comendo panetone. Mas esse criança, pra mim, se eu ver na minha frente, é vai difícil. É tentador, não adianta, tem que ter muita cabeça. Como no meu caso, eu não como panetone. A minha mãe falou assim, eu ganhei um monte de chocolate de Natal e de Réveillon, um monte de presente de aniversário, o povo me deu chocolate. E fui colocando aqui na escrivaninha aqui da frente. Eu simplesmente comi todo. Eu comia uma caixa de chocolate por dia e um panetone. E a minha mãe assim, filha, você não desce pra almoçar nem pra jantar. Eu falei, mãe, mas lá no quarto tem um monte de comida. Como que desce? Como que desce? Mas eu tô no céu lá. Parecendo criança. A minha... Ela falou assim, mas tá parecendo criança, tem que tirar o chocolate daí. Aí chegou o Gutão. Levou a gente pra academia hoje.
já mandou tirar tudo, já colocou uma dose de whey ali, já falou assim, vai se cuidar, vai. Rapaz, melhor eu te falar um negócio, se não tiver alguém que te ajude, tá vendo? Que precisa de alguém mais forte. Deus colocou o Guto na minha vida para me ajudar a lidar com essas forças do mal. As tentações A do minha panetone. família ama quando eu ganho as coisas aqui, principalmente quando essas coisas de chocolate, panetone. E como eu não como, é eles que comem, então não faço. Mas é incrível como isso interfere mesmo na nossa vida, né? Na nossa mente. Eu tô dando uma noção de dieta. Assim, por exemplo, a gente está aqui, a gente está fazendo a live. Tem muita gente que eu entro no camarim depois, ou que me encontra. Hoje mesmo eu recebi um direct muito legal de um rapaz me chamando para falar de fé numa live, que ele é cristão, né? Ele é católico. Depois eu vou mostrar para vocês. E ele falou assim, ele canta, né? Ele canta. E aí ele falou assim, eu queria que você falasse, porque senão a gente está aqui falando, falando de fé, falando, né, de Deus, falando do livro, né? E acaba que tem pessoas aqui que precisam também, igual a gente. Então, assim, a gente tem uma força de entrar aqui e ler. Para mim, não é esforço nenhum estar aqui 1h da manhã fazendo a live e conversando com as pessoas, porque isso atinge outras pessoas que a gente nem sabe. Olha para você ver. O rapaz já falou assim, olha, vamos falar. Então eu falei, Deus, me usa. Vai, me usa, Deus. Vai usando. E isso não é para mim, é muito ao contrário. Para mim, eu aprendo o tempo todo aqui. E se alguém puder aprender junto, né? E vamos destravando aí. Aí eu falo, até acho que eu vou fazer. É um podcast que ele tem. Acho que eu vou lá falar. Não sei nem o que eu vou falar, mas eu vou falar. Deixa Deus agir. Mas vai agir, entendeu? E é isso. A vida é isso. A gente tem que deixar ser usado. E não, mas você faz todo dia essa live aí? Faço. E vou fazer. Não sei se é todo dia, mas todo dia não. Mas eu vou fazer quando eu tiver vontade aqui, vou estar com o pessoal e vou falar de Deus. Não sou nenhuma, né, PhD, mas a gente só, na verdade, a gente vem aqui, eu venho aqui para aprender. Eu mostro que eu estou aprendendo e quem quiser aprender junto, aprende. Todo Né? É mundo, uma né? A gente troca, também. né? É uma troca, Ele é um sim. curso. E tem muita gente aí que agradece, que fala, nossa, a live do livro é muito boa, eu gosto demais que você faça, eu me sinto bem. A falar, então pronto. E a gente vai falando, né? O que vem na cabeça, mas a gente não sabe de nada. Aqui A estamos gente todo tá mundo que para aprender. Mas é o que a gente falou lá no comecinho, a nossa mente ela é renovada lá no comecinho, nos primeiros capítulos a gente falava muito disso, que a nossa mente ela é renovada pelo Espírito Santo. A gente sofre uma metanoia, uma mudança de mente. Então a gente começa a ser guiado pelo Espírito Santo. E aí as coisas que vêm na nossa cabeça que a gente diz, é o Espírito Santo apontando. Quando eu vou para o caminho torto e aí algo me puxa de volta, é o Espírito Santo me puxando de volta. Porque a gente já sofreu essa transformação. Vocês me puxando também, né? Maiara Live, Maiara, a Ingrid. Maiara, quando que você vai voltar pra live? Maiara. Eu já envio os vídeos. Já envio música. Hoje já me enviou música, mas a irmã, ela me manda direto também. A Jana, é muito boa essa conexão. A gente, né, vai aprendendo e vai trocando. Sim. E vai Isso dá. E Isso dá. quem quiser cresce junto e as pessoas estão aí. E tem muita gente que fala assim, eu queria tanto. Teve uma vez que eu entrei no sua live, eu queria tanto falar. Não vou deixar o povo falar. É que a gente gosta de falar tanto. Isso dá fé que tu estava falando. Vai falar na parte que a gente leu agora, que a tua pequena parte é apenas dar ao Espírito Santo toda a ideia de sacrifício e aceitar a paz que ele te dá em seu lugar. Isso é
pra mim foi um tapa na minha cara. Porque às vezes a gente Daí, complica esse tanto, você recebendo os tapas. Pá, 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 pá. porque Olha aí. a Ó, gente complica ai, tanto, né? nossa A Bíblia vai Senhora. dizer que a gente não recebe os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito é o que a gente fala. Mas a Bíblia diz que a gente recebe o fruto do Espírito. É um fruto só. E dentro desse fruto só vem o amor, o gozo, a paz, a longanimidade, a benignidade. Olá, olá, olá. Malu Pacheco, nós somos iguais a uma árvore sem raiz, a árvore não cresce sem a poda, ela não evolui. Então temos a essência e criamos uma base sem ela, não crescemos nem evoluímos. Essência. Essência. Olá, Voltamos. meninas. Olá. Tudo bem? Voltamos. Tudo bem com vocês? Tudo A live ótimo, ficou graças a Deus. nada, né? Eu fiquei meio assim. O que aconteceu? Eu acho que deu tempo. Ah, Não, foi. quando dá o Tá sem tempo, dá uma hora, cai. Tá sem som. Não, Não, aqui pra mim tá normal. normal pra mim também. Então, vamos encerrar esses. Porque amanhã a gente faz o. É o C, né? O terceiro obstáculo, a atração da morte. Ai, que pesado. Mas não é não. Eu tava assistindo vocês falando Não, gente, não e falou nada. eu acho muito legal a interpretação, né? Como é legal, literalmente, o curso, porque cada um tem a sua visão. E para mim, essa parte aqui da crença, a crença em que o corpo tem valor pelo que oferece, né? Eu vi vocês comentando, e cada um deu uma interpretação diferente, né? E para mim já tem outra, uma quarta interpretação, porque assim, o ser humano, né, a vaidade, o ego principalmente, faz a gente se apegar muito ao nosso corpo físico, né? A gente acredita que a gente é o que a gente enxerga no espelho, que é o nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é o nosso local de morada, ele é o nosso habitat, porém temporário, né? Então a gente se apega muito à vaidade, ao corpo. Então aqui aqui a gente está falando na parte de obstáculo, né? O segundo obstáculo, a crença em que o corpo tem um valor pelo que oferece, né? E aqui diz no livro que a paz não quer roubar de ti o valor do teu corpo, né? O teu corpo, ele é teu templo, porém seu lugar temporário. Nada físico é eterno. Porque a gente tem esse apego ao corpo, né? E o corpo, ele é tão frágil. O espírito, ele não é frágil, o espírito é forte. O espírito, ele é genuíno, ele é puro. O nosso corpo não. Então a gente dá para o nosso corpo uma força que não é dele. Não, a gente não pode se limitar pelo corpo da gente mesmo, não. O espírito, né, a alma é um negócio muito forte, né? Quando você tem um espírito, né? Aí eu falo, a alma, não sei se eu estou errado, mas quando você é bem, é forte, o corpo ele, nossa, ele é só um corpo. Mas E o corpo, ele já padece, entendo. o corpo, ele adoece. O que acontece? O corpo, a gente nasce, né, um bebezinho, e o tempo vai mudando a gente cresce, a gente envelhece, o nosso corpo muda, ele é temporário. Então, o nosso corpo, ele tem um prazo de nascer, né? A gente tem um prazo determinado para nascer e um prazo determinado para ir embora, e a gente não sabe qual é esse prazo. Isso é um fato, né? Porém, o espírito, ele é forte, ele é eterno. Então, a gente tem que tratar o nosso corpo, sim, como o nosso templo, a nossa morada, e fazer dos nossos momentos, porque a gente precisa da pirâmide para a gente sobreviver. Então, como eu vou manter o meu espírito num corpo fraco? Sim, vocês acreditam
acreditam que tem que ser um alinhamento, tipo assim, a Bíblia vai dizer, eu até abri aqui enquanto a Jana estava falando, que o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito que é tipo um alinhamento. Que o que o livro fala é como se tivesse que haver um balanceamento mesmo, para que todas as coisas se alinhem e fiquem em perfeito estado. Vocês entendem isso também? Sim, tem que ser assim, né? Mas o que diz aqui no livro, nesse capítulo, principalmente, que a gente está abordando muito da paz, é que o ser humano tem o hábito de dar uma força maior para o corpo do que realmente é a necessária, né? Que a gente enxerga a gente como corpo e a gente tem que enxergar como uma base que precisa, a gente precisa do corpo, não existe espírito forte com corpo fraco. A gente precisa manter o nosso corpo, porém, a gente tem que dosar e saber qual a parte do nosso triângulo que é mais importante, né? Então, se eu só pensar no meu corpo, eu vou estar o quê? Alimentando o ego, a vaidade, e eu vou estar esquecendo de que o meu espírito, ele é a ponta da base, né? O que a gente falou na outra live, que a gente tem que ter o alicerce. Se a gente não tiver o alicerce, as outras coisas, elas não vão estar construídas. Então, se eu der mais força, mais poder para o meu corpo e esquecer de cuidar do meu espiritual, esquecer de cuidar do meu mental, o meu corpo, ele pode ir vivendo, eu posso ir fluindo, só que eu vou estar vazio, eu não vou estar preenchido. Eu vou ser, aquilo que a gente chama de pessoas vazias, né? Pessoas sem o conteúdo, porque quando você vai conversar com a pessoa, ela te encanta pelo físico pelo primeiros 30 segundos. Depois dos 30 segundos, você vai buscar algo mais. E o que é esse algo a mais? Eu acho que esse negócio de você ficar cultuando muito o corpo, ou você ficar medindo as pessoas pelo Nossa Senhora, pelo corpo, você acaba perdendo de conhecer cada pessoa interessante e cada alma boa e cada espírito pleno. E se a gente se apega muito nisso, a gente fica muito vazio mesmo. Você falou Tem pessoas tudo, agora o que o livro está falando, porque a paz vem do quê? De eu conhecer o outro como espírito e a gente tirar a parte do corpo. Então, se eu enxergo o outro como espírito, eu enxergo ele como semelhante, porque nós não somos semelhantes na aparência, né? Quem tem aparência igual, geralmente é gêmeos, e nem gêmeos, né? O exemplo seu e da Maraísa. Então, nós somos em corpo diferentes, o que é nossa semelhança, o que Deus fez semelhantes em nós, foi o Espírito. Então, quando a gente entende isso, a gente volta lá para a Bíblia, a gente volta lá para a Gênesis e a gente entende o princípio da criação. Então, essa parte aqui que está falando do corpo é justamente que a gente nunca vai alcançar a paz, a gente sempre vai ter o obstáculo da paz quando a gente coloca o corpo físico como a base principal da matéria e não o espírito. Então, quando a gente entende isso, a gente já usou a penequinha. É maravilhoso isso. Eu já tive tantas surpresas boas, assim, de encontrar pessoas maravilhosas e não, sabe? E eu já também, ah, eu já encontrei várias pessoas que conseguiram me enxergar além daquilo que eu sou, assim, na aparência. E realmente tem pessoas que têm o dom, né, de enxergar. As pessoas muito evoluídas, com o espírito muito avançado, né? E a gente também, a gente tem que trabalhar para estar nesse nível, né? Da gente enxergar as pessoas além do físico, além da aparência, além daquilo ali, né, do superficial. A gente tem que enxergar as pessoas né, no nível mais profundo, que a gente só ganha, né? Aí a gente, onde entra com a empatia, entra com os outros, todas as coisas que a gente já estudou aqui. Eu acho que vale esse esforço da gente não medir as pessoas só, sabe, ali no raso, e da gente entrar para um nível maior de profundidade, porque teve uma pessoa que falou da Marília, ela tinha uma tatuagem, não sei por que eu lembrei disso agora. Alguém falou que ela fala assim, morar no interior do meu interior, né? Olha para você ver o tanto que é profundo. Tem pessoas que são profundas,
profundas e lindas e maravilhosas. Então, eu sempre quis conhecer, sabe? Eu acho que a gente tem que lutar para isso, para a gente conhecer as pessoas na profundidade delas. O raso, a gente já E sabe o que é difícil? É porque assim, é difícil. É difícil porque a gente está numa luta constante com o nosso ego e com a nossa interpretação do corpo. E às vezes a gente fica lutando contra o que a gente já sentiu e já enxergou. Então você foi lá e assim, é aquele negócio que a gente fala, a intuição, né? E o que você falou do espírito evoluído. E é uma coisa, Jana, particularmente acredito que tem espíritos que são mais evoluídos, que eu chamo de espíritos mais velhos, almas mais velhas, que elas literalmente têm uma bagagem, elas sabem interpretar as coisas de formas diferenciadas, né? Eu já estava até conversando com a moça aqui, que ela participa da live com a gente, ela falou que ela é gêmea, né? E ela nasceu, ela teve um problema quando ela nasceu e ela ficou com a deficiência física, né? E ela passou a vida inteira dela se questionando em relação a isso e o que ela tinha para o mundo, né? Porque ela não se aceitava. E foi o que eu falei para ela. Tem situações, tem coisas na nossa vida que a gente vai passar e que a gente não vai compreender, mas é Deus usando a gente para ajudar outra pessoa, para a gente conseguir ser espelho para outra pessoa, porque o nosso espírito ele já está pronto diferente do de outra pessoa e a gente não sabe isso, ou no fundo a gente sabe, só que a gente não está preparado para a gente poder dar esse passo a mais. Então tem coisas que vai acontecer na sua vida que você sempre vai bater o martelo, mas isso sempre acontece comigo, então aquilo ali é um sinal de que algo dentro de você já está pronto para uma próxima etapa, para uma próxima fase, e você tem que enxergar através dos sinais que o Espírito Santo te dá. Então, vão ter situações na nossa vida que a gente vai falar, meu, não é fácil, tá acontecendo isso, porque eu tô enxergando assim. Se a gente for enxergar pela ótica do ego, tudo vai ser difícil. O tempo todo a gente vai estar em contradição. A gente vai estar em contradição com o que a gente sente, a gente vai estar em contradição com o que a gente pensa e principalmente com o que a gente faz. Só que quando eu começo a enxergar o outro com a ótica do Espírito Santo e literalmente fazer o exercício, né, da Bíblia, o que a gente vai entrar aqui nesse capítulo mesmo que a gente vai falar aqui mais para frente sobre o medo de Deus, que é uma parte linda que a gente vai falar e vai ser muito emocionante, eu tenho certeza, porque a gente tá naquela parte que você falou, estreitou o negócio. E aqui, onde a gente está nesse limite do corpo e espírito, é para a gente entender de uma vez por todas que a gente não é isso aqui. Que hoje eu tô assim, daqui 10 anos você vai estar diferente, Nossa, daqui 20, 30, 50. eu já mudei de um mês para cá. Eu falo, meu Deus, que eu pensava assim, agora eu já estou pensando assim, que é isso, Senhor? Imagina daqui 10 anos como é que eu vou estar. A gente fala isso no começo do show, né? Quem vai no nosso show fala, né, fala assim, e como você se vê daqui 10 anos? Aquilo é há 10 anos atrás. Eu fiz aquela pergunta há 10 anos atrás. Minha irmã chora toda vez que vê aquele início do show, porque ela fala que não sabe como eu estava profetizando já as coisas. Eu falei assim, mano, nunca. Eu falo as coisas, mas nunca que eu ia imaginar que realmente. Assim, queria. Mas ela chora de ver assim, fala, Mayara, como que Deus foi bom nas nossas vidas, né? Você profetizou aquilo. E aí a gente, toda vez que a gente entra no show, ela olha para mim. Eu falo, oh, meu Deus. Porque é uma fala que realmente vai como você quer. Lindo. Eu sempre falo isso para as pessoas. Eu falo assim, se você me conheceu da pessoa que eu fui ontem, me conheça de novo, porque hoje eu já sou uma nova versão. E a gente tem que estar buscando a evolução todos os dias. E nós vamos daqui 10 anos, tá aqui nessa live, eu vou estar falando assim, gente, aquele dia que eu falei daqui 10 anos, olha só como eu estou. Há 10 anos aquela live. É muito linda. Foi uma entrevista que a gente deu com o Marcão Blognejo. Aquela entrevista, ela profetiza tanta coisa, eu falo tanta coisa que aconteceu na vida, que é muito louco. É muito louco se pensar. É de chorar. A gente assiste, toda vez que a Maraísa assiste, ela chora. Que ela fala assim, como você sabia? Eu falei, eu não sabia. Mas isso é a
maior realidade que os nossos sonhos Eu não nascem primeiro acredito no em nada, coração de ninguém Deus, sabe né? de nada. Exatamente, Tudo eu que queria passa falar isso pelo nosso agora. Mas coração, o meu exatamente. Quando vem no nosso coração, gente, é porque Deus já permitiu. Só que a gente não entende. Quando a gente entende, já deu tudo certo. Então, quando eu falo assim, já deu tudo certo, eu vou fazer. É o que eu Jana, estava você vendo hoje falou mais tudo. cedo. Você Cara, falou hoje quando mais você cedo sente que no você estava em coração, paz. esquece. Vai passar. Quando o trem bate no coração e é pra ser, esquece, filha. Não Esquece. tem. É uma Podem vontade. falar o que Tudo que eu quiser, tenho na podem minha vida é querer pra ter uma vontade atrapalhar, tão grande. podem desanimar, só que você nunca, nunca, quando você tem certeza daquilo que você acredita, nada te abala. Aí uns falam que é teimosia, uns falam que é gênio forte, uns falam, mas você tem que ter consciência de que a sua conexão com o Espírito Santo, com o que Deus te falou, é verdade. Quando você tem isso, aí acabou. Aí acabou e Essa é a nossa aconteceu e já deu convicção. certo. Então é isso. É as pessoas entenderem de uma vez por toda que o Espírito Santo fala conosco e que a gente precisa dar ouvido. Porque às vezes você pede todo dia, você fala que tem. É o que a gente falou, que vocês estavam falando da fé. Então, o que é a fé? Eu acreditar. E eu acreditar mesmo, mas não existe meia fé, gente, não existe meio termo. A fé é aquilo que tem na Bíblia, né? O morno é vomitado, você tem que ser firme, você tem que ser quente naquilo que você acredita. Então, se você tem fé, aconteceu, se nasceu no teu coração, se você falou assim, ai, o DVD vai ser em Portugal, porque Deus já tinha decidido, ele já tinha determinado, então se entrou no teu coração foi porque já deu tudo certo, então você vai ter medo? Não vai ter medo. E isso é tão real que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos. Né? Não, Eu não gente, vejo. é muito louco. É igual eu falei. A gente joga por. A gente fala as coisas, a gente sente. Muita coisa eu não falei, muita coisa eu já vivi, muita coisa eu já senti que eu queria ter vivenciado, né? E a gente, eu nem falei, muita coisa aconteceu errar. Então, é muito coração mesmo. E quando você alinha, parece que vai assim, igual, né? Vai indo. É muito de Deus mesmo. Na verdade, é tudo de Deus, né? A gente só tá aqui. É tudo de Deus. Eu estar aqui é uma vontade minha, mas pode ser uma vontade também da irmã, que já queria há muito tempo, né, irmã? Já me chamar para, né? Então, assim, Tudo, na realidade, tudo acontece primeiro no céu. Tudo acontece primeiro no coração de Deus. O Espírito Santo só comunica isso pra gente. E é aí que nascem os sonhos. O Espírito Santo comunica essa ideia na minha mente e nasce o sonho no meu coração. E aí a minha vontade, Nada a em vontade de vão. Deus é alinhada com o meu Não coração. existe acaso no mundo, nada é por acaso. Tudo é determinado por Deus, tudo vem dos céus, tudo que acontece é por uma razão. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo. Se uma pessoa cruza no nosso caminho é por alguma razão. Elas ou vêm ensinar algo, ou vêm levar algo de nós, né? E que a gente sempre seja aberto para a gente também ensinar, e que a gente sempre seja aberto para a gente também aprender, né? Porque aí é um ser em evolução. E a gente sempre vai estar na metamorfose, a gente vai estar numa outra versão amanhã, e que a gente sempre seja a nossa melhor versão. E que se em algum momento a gente se desvirtuar, fizer uma curva nesse caminho, que a gente esteja alinhado com Deus e fale assim, Senhor, me traga de volta o que Ele vai trazer. É o que você estava falando. Ai, vem a Ingrid e me chama, vem vocês e me chama. Eu vou não, lá e mando cara, mensagem. eu acho, eu sou, se falar assim pra mim, Mara, o que você é apaixonada? Por gente, por pessoas. Eu me apaixono todo dia pela minha irmã, cara. A minha irmã, eu acho minha irmã incrível. E olha que eu nasci com ela, eu olho pra ela, e nós é parecidos, a gente tem quase a mesma vivência, mas eu olho pra ela e falo, caraca, olha que mulher foda, olha o que ela faz. Olha, eu falo, nossa, olha que massa isso. E assim, eu me surpreendo com ela. E como eu surpreendo com a minha mãe, quando eu tô conversando com ela, olha o que minha mãe falou, olha que massa. É igual eu tô aqui na live, eu falo assim, nossa, olha o que a Jana falou, olha que a irmã falou, que massa. Então, assim, eu sou apaixonada por gente, e aí eu me apaixono, e aí eu vou, sabe? Eu, eu, eu- e aí eu fico ai, quero viver isso, sabe? Quero viver.
Aí o livro aqui só é uma desculpa também para eu estar aqui com vocês também. Mas, claro, a gente aprende junto. Mas é gostoso isso, né? Sim. Isso tudo foi Tão pensado por interessante. Deus, até a família que você nasceu, É, até eu os pais que Deus te deu. Foi como que é grata. tudo escolhido a dedo por ele. E Ele eu escolheu. sou grata. Mas você vê que E tudo é um alinhamento. você, Tipo, hoje tu é falou gratidão. que Acordo já de sim, manhã. Assim, eu falo, meu Deus, olha as pessoas que estão na minha casa. Que pessoas incríveis. Sabe? Eu falo, olha que massa isso, cara. Olha, eu fico o dia inteiro assim, parecendo besta, olhando para as pessoas. sim. Olha que pessoa, olha que. Isso Sabe? é É importante de você incrível. falar. Isso é importante você falar aquilo dos sinais. Às vezes eu tô assim no meu dia, eu tô fazendo uma coisa nada a ver, uma coisa diferente. Aí me vem um pensamento, por exemplo, vem você. Aí eu penso assim, Mayara, aconteceu isso, eu vou lá e faço o quê? Eu mando uma mensagem. Mas se eu vou parar pra pensar a hora, mas onde será que ela tá? Isso, aquilo, outro. Eu falei, se Deus tocou no meu coração pra eu falar isso, eu vou falar isso, eu não quero saber da hora. E depois ela briga comigo e seja. Mas assim, a gente tem que falar aquilo que Deus toca no nosso coração. E a gente tem que conversar porque é o que Deus quer de nós, sabe? Ele fez a gente de convivência, né? De seres em comunhão. Então a gente precisa disso. Você gostar de estar com pessoas, conviver com pessoas, é mais um presente de Deus e como é que eu posso falar? Uma forma que Deus habita em você. Porque Deus é um Deus de relacionamento. Estranho seria se você não gostasse de pessoas. Aí que alinhamento você ia ter com o Espírito Santo? Se você falasse, eu não gosto de gente. Então você ia estar alinhada com o Espírito Santo? Porque Não, mas eu me apaixono rapidinho por gente. Eu olho assim, Mas você eu vê, falo, meu Deus, como você é isso? Eu consigo ver o lado bom. Tem gente e assim, eu estranho às vezes que eu conheço alguém e eu vejo o lado bom e a pessoa tem gente que fala assim, nossa, mas aquela pessoa não é isso que você tá falando. É sim. É sim. A gente tem que se esforçar para enxergar o lado bom. O lado bom, né? mas você vê que você Ter amor. falou Então, hoje, a gente, nossa, enxergar o bom, né, nas pessoas. Eu falo, gente, se aquela pessoa. E do mesmo jeito, as pessoas que quando enxergam o bem na gente, eu falo que a pessoa tá se vendo, porque. E a gente acaba enxergando bem nos outros, porque a gente também tá na positividade, né? é um tu exercício falou diário. hoje, sim, tu falou hoje que tu sente muitos ambientes, tipo, que quando entra, sente se tá bom, se tá mal, isso acaba reverberando. Mas eu Ai, acredito que isso já é um alinhamento de Deus, tipo, tudo é proposital na nossa vida. Então já é uma conexão em amar pessoas, em gostar de estar com pessoas. Porque quando eu sinto um ambiente, eu consigo transformar esse ambiente. E se eu tenho prazer em ver pessoas bem felizes, eu vou sentir prazer em transformar aquele ambiente, levar paz para não, aquele você quer ambiente, ver. levar amor para essas pessoas. Negócio, você quer ver eu me apaixonar é por uma pessoa, se a pessoa é gentil. Faz, nossa, Mas isso é um cuidado que a gente tem que ter muito grande também, que é uma coisa que vocês falaram agora. Porque, assim, a gente costuma enxergar as coisas ruins muito primeiro do que as boas. Porque isso é do ego. E o ego, ele tá em constante ali conexão com a gente. Então, a gente costuma enxergar a coisa ruim primeiro. Só que, assim, todo ser humano tem o seu lado bom. E a gente tem que permitir. Porque, às vezes, alguém te vê num dia ruim, um dia que você não tá legal, um dia que a sua energia tá baixa, que a sua aura já fica mais escurecida, que você não tá legal, e aquela pessoa pode te interpretar como uma energia pesada, como algo ruim, como energia ruim, porque ela te viu naquele momento, mas não é quem você é. Entende? Que vai ter momentos, vai ter dias que você vai estar numa nuvem de escuridão, vai ser um dia que você não vai estar, você vai estar sem vontade de sorrir, que você vai estar triste, que você não vai estar, poxa, eu queria estar em casa agora no meu quarto trancado, e por algum motivo, seja trabalho, seja motivo de família, você vai ter que estar em algum lugar com pessoas, só que a não sua tem energia, motivo. só que a Se você sua for energia vai olhar de estar ruim. verdade, nunca você tem motivo para reclamar, cara. Nunca. Eu vou falar uma coisa agora, diante do que vocês falaram. Vai, mano. Eu Vai, preciso... leve. Não, mas é um testemunho maravilhoso. Olha pra mim. Eu precisava me retirar por uns dias, né? E eu escolhi um lugar que eu pudesse ir aonde nada pegasse, nem telefone, nada. Eu queria para um lugar que Bom também. era eu e Deus e mais ninguém. Então eu queria Esse lugar, desconectar irmã, de tô tudo. precisando também. E eu fui para esse lugar. Chegando lá, ainda meu telefone pegava, mesmo sendo
numa fazenda enorme dos franciscanos, tinha uma outra comunidade, e eu fui para me retirar, só eu e Deus. Eu e o Senhor, mas ninguém. E nisso, as irmãs estavam lá, as outras irmãs, tudo, a gente rezava junto, tudo, tinha os meus momentos, tá? Um dia elas falaram assim, vamos até o hospital, que é um trabalho bonito que elas fazem dentro do hospital. E eu gosto muito da saúde mental. E eu falei, vamos. Só que eu não sabia o que eu poderia encontrar lá na frente. Eu fui no silêncio, fui rezando, porque eu falava, Senhor, eu falei para o Senhor que eu vim para me retirar, eu não vim para fazer visitas em lugar nenhum. Eu quero me encontrar comigo agora e com o Senhor, eu preciso. Ele me levou. Quando eu cheguei no hospital, para minha surpresa, era um hospital psiquiátrico, juntamente com outras áreas, né, do hospital separadas. Uma área era de pessoas abandonadas, que a família abandonou, e que com as deficiências, e os franciscanos pegaram para tomar conta. E eu continuei no silêncio. Rezava, passava, cumprimentava, mas não falava nada. Quando chegou em uma outra área, que as pessoas estavam internadas por questão de... Um veio por causa de suicídio, outro veio por causa de droga, esse aqui, o outro. E eu sentei. Quando eu sentei, alguém se aproximou. E nesse aproximar, veio uma outra pessoa de técnico, responsável, e disse assim, ó, aquela pessoa lá não quer mudança de vida. Aquilo foi um baque. A resposta veio. No silêncio que eu estava rezando, eu disse, você enxerga o ruim dela. Você não consegue ver o belo dela. Nós precisamos enxergar Deus nela. Eu me aproximei dela e sentei perto dessa jovem. Ela tentou suicídio, ela tem uma filha. E a gente conversando, ela era muito fechada. E do nada, comecei a brincar com ela, com algumas questões. Ela se abriu, falou coisas, conversamos. Terminou. Fui para a parte de terapia ocupacional, sentei, veio um outro menino, tentativa de suicídio. Falei, não, senhor, o que o senhor quer? Eu não vou colocar em prática os 3 cursos que eu fiz, não. Deixa para quem é responsável aqui. Não me faça isso, tá? Eu vou amar a pessoa que está do meu lado. Ele veio. E ela também veio. Os 2 eram do suicídio. Um de cá, outro de lá. Aí eu falei assim, então tá. Vou ficar aqui 3 dias, vou ter que passar 3 dias dentro do hospital, então eu vou evangelizar. Diante de tudo isso, João Batista, ele apontou o Cordeiro. Eu precisava apontar Jesus naquele momento. Porque a transformação viria através disso. E diante disso, eles frequentavam, sim, um evangélico e ela católica. Nós falamos muito do amor de Deus. Nós falamos do querigma, porque o querigma são 6 passos, que começa pelo amor, pelo perdão, começa pela salvação, e assim vai indo, nesse trabalho de evangelização. No último dia, ela já estava sendo dispensada a ir embora. Ela chegou e falou assim, eu falei para ela, você vai com a certeza que você já não é mais a mesma, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Agora é a sua convicção, da sua fé, da sua mudança. Os outros podem não enxergar em você que você mudou, mas se você enxergar em você que você é a própria mudança, tudo na tua vida pode transformar. Hoje, ela tem uma filha, largou os vícios, mudou completamente. Hoje ela é uma pessoa restaurada. Amém. O menino, ele tem um dom maravilhoso. Ele me chama de direto. Ele é evangélico, criativo. Ele borda, faz um crochê que eu não faço. Hoje ele dá testemunho e está fazendo técnica de enfermagem. A gente vai contar até hoje. Então fala assim, a gente só precisa apontar Jesus.
É o que nós estamos fazendo aqui hoje. Amém. Nós somos esses instrumentos eficazes. O livro é para isso. Nós apontamos. Nós Pode somos ficar. esses instrumentos. Nós não enxergamos só o... Não, nós enxergamos o todo. Porque aqui tem muito mais positivo do que negativo. E nós, primeiramente, temos que enxergar isso em nós. Muitas vezes Deus vai nos incomodar. Por quê? Oxe, Porque Ele sabe que a gente pode dar mais, é, sem esperar nada. Eu fui para um retiro, para me retirar. Mas Deus queria mais. Porque Ele sabia que eu podia dar mais. Eu poderia dizer não naquele momento. Mas o momento não era o não, o sim. E o sim não era meu, era de Deus. Eu só estou aqui, porque o lema da minha consagração são dois. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a vossa vontade, segundo a tua palavra. E o segundo, seduziste-me, Senhor, e eu me deixei, Senhor. amém. Amém. É do fardo e da força, né? A gente não sabe o quanto a gente é forte, o tanto que a gente é forte, até que a nossa única alternativa seja ser forte, né? E é literalmente que Deus dá o fardo que cada um pode carregar. E a gente nunca deve questionar tudo que ele entrega na nossa vida e a nossa fé, né? A fé é a nossa força, é o nosso combustível. Então, o tanto de fé que eu coloco dentro do meu coração vai ser a minha força, vai ser meu combustível. Então, quando eu achar que eu não sou forte o suficiente, é porque eu não tenho fé o suficiente. Então, os dois Fs da vida, né? A fé e a força. O foco é o terceiro, mas a gente deixa isso pro corpo, né? Focar na dieta, focar na academia, focar nas coisas da vida, que é o terceiro F, né? Ai, gente, muito bom estar com vocês aqui. Vamos encerrar a live. Vamos. Bom, Alguém quer falar alguma coisa? não, só agradecer vocês. Muito lindo. A gente conseguir todo mundo dormir em paz, descansar os corações. Eu sei que tem muita gente que passa o dia esperando, né? Fica ansioso, esperando esse momento aqui. Quanto acalma corações, né? Principalmente o nosso. Eu tô vendo muita gente aqui falando que, nossa, que essa live é maravilhosa, dando testemunho. Tem muita gente É mandando muito aqui também. maior, né? É o propósito de Deus, é muito maior que a gente. Muito maior. Na realidade, não tem nada a ver com a gente, é tudo sobre ele, né? É tudo sobre ele. Isso volta Amém. com tanta bênção, com tanta oração, porque assim, o Mayara, principalmente assim, eu falo em relação a você que foi que trouxe isso para nós, o quanto que as pessoas bendizem sua vida, Tá? te retornem todo show que eu vou, todo lugar que eu vou, assim, que as pessoas falam de você, do livro, a primeira coisa que falam hoje é do livro, é o quanto você é cheio do Espírito Santo, o quanto você leva o amor para todo mundo, e isso é a coisa mais linda. Eu falo sempre que as pessoas que nos aproximam de Deus e as pessoas que levam a nós a palavra de Deus são sempre as pessoas que a gente tem que ter por perto na vida, né? E isso é muito lindo, porque você é reconhecido assim pelo seu trabalho, mas muitas pessoas também conheceram um outro lado seu, hoje aqui o lado pessoal, e viu o tamanho do seu coração, quanto você tem a força e a fé de aprender, de estar aqui dando a cara a tapa, né? Mesmo diante de, às vezes, muitos julgamentos, às vezes, muitos apontamentos, mas muitas pessoas já falaram assim que se encantaram com esse lado. As meninas estão aqui, a irmã Elissa de testemunha disso, a Ingrid também escuta bastante isso, porque é muito lindo as pessoas verem assim a grandeza do nosso coração, da nossa força, e é isso que a gente é, né? No fundo, é isso que a gente tem para dar para o mundo, e isso é tão lindo assim, muda tudo, muda a versão. Eu acho que hoje as pessoas olham para você e você percebe isso no show, né? Ou quando alguém entra no camarim, já vem com aquele olhar de ternura, de gratidão, de que você Olha, mudou a vida. Sim! E assim, relatos de pessoas que estão se curando de depressão, de suicídio, de ansiedade, que você acalma corações. E isso a coisa mais valiosa que você pode fazer pelos seus fãs, pelas pessoas que te amam, que te admiram, que te acompanham. É dedicar esse tempinho que você vem aqui e que você fala assim, isso está me ajudando também, mas ajuda tanta gente. É gente, tão lindo. saudade, mas eu fico numa saudade extrema. Isso é tão lindo. E assim, que Deus te Sabe? abençoe. Ele colocou isso Não no é gratificante demais estar aqui. E eu sinto saudade. A Porque gente faz se bem. enche, né? A gente se É enche.
bom ter isso na minha vida, sabe? Não é um Os compromisso, laços, coisa a que eu quero, amizade que eu que amo nasceu. fazer e que eu sinto saudade. E quando eu tô aqui, eu me sinto completa, inteira. Então tá tudo certo, tá tudo bem. Não, e as amizades que nasceram do que você plantou aqui, Não, né? Hoje em dia, eu as meninas aqui, Elissa mesmo, assim, eu tenho como irmã pra mim. não Eu sei tenho mais elas viver que sem estão vocês, há 20 hein? anos. Vocês não sumam, não sei mais viver sem vocês. Recíproco. Com É recíproco. certeza. Obrigada a todas vocês por tudo. A gente tá sempre junto, ninguém solta a mão de ninguém aqui. A gente vai estar nos momentos Quem tá bons, ninguém. bem dizendo a Deus. Nos momentos ruins, bem dizendo a Deus, porque todos os momentos a gente tem que dar glória ao nome dele, viu? Ah, deixa Amém. eu falar uma coisa. Fala pra... Ontem a Paulinha colocou lá um negócio de pergunta, perguntando de salgadinho. Fala pra ela que no Mercado Livre tem. Eu mandei mensagem. Não, eu vou levar uma caixa para Natal. O Bruno me cobrou Gente, ela hoje só essa no Mercado caixa. Livre entrega Ela no só mesmo pede. O Paulo. Bruno, Ela o Bruno me cobrou hoje ela essa tá caixa. Disse que era ouvindo. para levar. Ela tá O ouvindo. Bruno. Ela Pode não tá ser. Pronto, Paulinha. eu O peço Bruno me assim. cobrou hoje a caixa de vocês de pipos. Eu vou levar próxima semana para Natal. Pronto. Resolvi. Mas Gente, fala pra ela que tem de entrega, porque ela perguntou onde tem em São Paulo. Eu falei pra ela no Mercado Livre, entrega no mesmo dia. pois é. Eu vou falar pra ela. Não fala pra ela. Viu? Meninas, durmam com Deus. Deus abençoe. Vocês E até também durmam com Deus. Beijo, gente. Com Deus. Amo vocês. amo vocês. É depois da manhã, mas amanhã acho que sai. Beijo. Vamos. Com Deus.